Bom dia, pessoal. Meu nome é Ana Beatriz, sou aluna do curso de nutrição da Universidade Veiga de Almeida e junto comigo estão também as alunas de Maria Eduarda Cruz, Jaqueline Paiva, Michele Fonseca, Bianca de Almeida e Stephanie Muri. Hoje o assunto desse podcast vai ser doença inflamatória intestinal, um trabalho elaborado sob supervisão da professora Gisele França. A doença de Crohn, que a gente vai falar agora, é uma doença caracterizada pela inflamação do revestimento do trato digestivo, que muitas vezes se espalha profundamente nos tecidos, né? É uma das principais doenças inflamatórias intestinais. Ou seja, é um processo inflamatório que carece de mais estudo, porque ainda tem uma causa indefinida. Não tem cura, ou seja, nem por tratamento cirúrgico ou clínico. Ela é uma doença que acomete o trato gastrointestinal de uma forma unilateral ou multifocal. É uma patologia inflamatória crônica da mucosa intestinal, né, Ana? Ela pode ser delimitada a uma área só ou pode envolver outros órgãos próximos. Isso mesmo, Duda. A doença de Crohn, ela se espalha por regiões da parede intestinal, afetando toda a via intestinal, ou regiões mais específicas, podendo acometer desde a boca até o ânus. Ela é uma doença que pode se manifestar ou não, né, de acordo com fatores ambientais, hábitos de vida, genética e a própria microbiota intestinal de cada pessoa. Esses fatores podem causar inflamação. Isso, Ana. Apesar de existirem áreas que são mais frequentes de acometer essa patologia, como o intestino delgado e o grosso, pesquisas apontam distúrbios advindos das doenças inflamatórias intestinais de modo a comprometer severamente o desempenho do órgão. Já que estamos falando de onde acomete essa patologia, vamos entrar agora nos sinais e sintomas. Os sintomas dependem muito de qual região do intestino foi afetada, mas os mais comuns são diarreia com sangue, febre, fadiga, dor abdominal, cólicas, apetite reduzido, perda de peso, anemia, inapetência e sangramento do reto. Em alguns casos, podendo apresentar até abscessos e fístulas. Fístulas, para quem não sabe, é uma conexão anormal, tipo um canal que se cria entre duas estruturas não normalmente conectadas, como um órgão que se liga a outro órgão, ou uma veia que se liga a uma artéria. E aí, Duda, a gente pode até entrar nos sinais clínicos, né, que é o próximo slide. Os sinais clínicos, elas incluem desnutrição, palidez da cutânea mucosa, dor, massa abdominal, distensão ou até mesmo, né, a fistulização na parede abdominal. Até a dieta e o estresse, ela pode agravar nos sintomas dessas patologias, apesar de não serem as causas dessas condições. Bianca, é um somatório de características que a gente usa para identificar essa doença inflamatória. Precisa ter um olhar macro, identificar e associar sinal e sintoma. E aí, Stephanie, é possível identificar essa doença logo no início. Na fase inicial da doença de Crohn, o intestino é fortemente marcado por uma hipertrofia da mucosa e submucosa, com perda do padrão das pregas transversas normais e surgimento de pequenas áreas de ulceração hemorrágica que, com o tempo, transforma-se em fissuras. Já na fase crônica da doença, a mucosa intestinal apresenta um padrão em pedra de calçamento, resultante de uma combinação de edema da submucosa e úlceras fissuradas interconectantes. Isso, meninas. Seguindo aqui para o tratamento, a gente tem algumas recomendações. A recomendação de intervenção medicamentosa, no caso antibióticos, anti-inflamatórios, imunossupressores, ou cirúrgica, resultando da localização da doença, né? Intensidade da apresentação da doença, resposta à terapia, né? O tratamento cirúrgico na doença de Crohn, por meio de ressecamento ou enteroplastia, é indicado apenas na complicação, né? Ou seja, o tratamento ele tende a ser mais complexo, podendo exigir, em certos casos, a combinação medicamentosa e, dependendo da gravidade, até intervenção cirúrgica.
Na doença de Crohn, tem o que a gente chama de má absorção, que é quando a inflamação no intestino delgado, que é causada pela doença, interfere na absorção dos nutrientes. Na fase ativa da doença, é super importante a alimentação para auxiliar o controle dos sintomas, como diarreia, dores e distensão abdominais. Também ajuda a prevenir ou reverter a perda de peso através do uso de suplementos nutricionais adequados. E por decorrência da inflamação, as necessidades calóricas elas devem ser aumentadas. Então a dieta deve ser hipercalórica. Deve também ser hiperproteica e com restrição de carboidratos simples e alimentos que causam inflamação. O teor das fibras insolúveis e resíduos, como a lactose, por exemplo, deve ser restrito e a alimentação deve ser fracionada, contendo pouco volume. Já na fase de remissão, os carboidratos simples eles já podem ser inseridos em quantidade moderada. As fibras totais e insolúveis, nesse caso, já devem ser aumentadas gradativamente e o teor de gordura se mantém moderado. Isso mesmo, Stephanie. Agora a gente vai falar da retocolite ulcerativa, uma outra doença devida da inflamação intestinal, né? É uma doença adiopática caracterizada por episódios recorrentes da inflamação, que acomete predominantemente a camada mucosa do cólon. Ou seja, Ana, essa doença é caracterizada pela inflamação da camada superficial do intestino, chamada de mucosa, sem causa definida e, por isso, sem tratamento específico, mas ela é passível de controle através de medicamentos. Ela afeta geralmente pessoas jovens, que se manifesta por diarreia com sangue vivo nas fezes. Verdade, Bianca. Nesse próximo slide, a gente vai conseguir ver que existem subdivisões dessa patologia. Proctite é quando acomete apenas o reto. Proctossigmoidite, ela afeta a região do sigmoide e reto. Colite distal, quando atinge o cólon esquerdo. E pancolite, quando chega ou ultrapassa o cólon transverso, todo o cólon afetado. Para ser obtido o diagnóstico dessa patologia, são necessários exames bioquímicos, biópsia ou uma colonoscopia. E caso tenha necessidade de uma intervenção, segundo pesquisas, as indicações são claras de que quando a doença não pode ser controlada, é possível realizar cirurgia. Isso, Jaque. E a gente pode avaliar essas questões através dos sinais e sintomas no paciente. A gravidade da doença é melhor avaliada pela intensidade dos sintomas. Os sinais e sintomas são diarreia crônica com sangue, sangramento retal ou eliminação de muco nas fezes e dor abdominal. Para o diagnóstico, é necessário realizar a exclusão de outras patologias através de exames, biópsias ou colonoscopia. Intervenção nutricional. Uma alimentação auxilia no controle dos sintomas, como a diarreia, a dor abdominal, distensão e previne ou reverta a perda de peso através do uso de suplementos nutricionais adequados. É isso, gente. Através dessa intervenção nutricional, a gente pode auxiliar o paciente e até controlar, né, ou diminuir esses sinais e sintomas que ele sente, né, essa dor. Bom, chegamos ao fim do nosso mini podcast, pessoal. Eu quero agradecer a participação de todas e deixar um alerta para quem nos ouve. Estejam atentos, observem seu organismo, façam exames de rotina e caso sintam algum sintoma citado aqui, procure um profissional especializado, né? Por exemplo, como um gastroenterologista. É isso, pessoal. Obrigada por hoje.